A paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Hoje começando mais um Prosa de Crente. Hoje diferente, um lugar diferente, mas Deus tem proporcionado para nós mais essa rica oportunidade. Hoje estou aqui aproveitando que vim uma agenda, né, e aproveitei essa oportunidade de estar aqui em Caraíma e convidei uma mulher de Deus, uma mulher que tem um testemunho tremendo, e eu queria gravar com ela já há tempo, e eu falava, se prepare que eu preciso gravar contigo. E aí, quando eu cheguei, eu falei, dessa vez eu vou gravar contigo. Ela falou, oh meu Deus, o meu Jesus já falou ao meu coração que seria dessa vez. Glória a Deus por isso. E hoje eu estou aqui com ela, a Val, uma mulher, Val Marques, né? É uma mulher de Deus, uma mulher que tem um testemunho tremendo. A paz do Senhor, Val. A paz do Senhor a todos, né, que nos assiste. Eu sou a Val Marques, mas Valdirene Marques, né? Mais conhecida como Val Marques. Como Val. É. E a Val é uma mulher, assim, que está em exercício, né, do reino de Deus, que está operando aí na obra do Senhor. Desde quando se converteu, já se envolveu com a obra, né, para a glória de Deus. E quanto tempo que você está servindo ao Senhor? 5 anos. 5 anos, o mesmo tempo de mim. Olha que linda! Estamos aqui trabalhando para o reino, né? No mesmo tempo, o Senhor é fiel. Às vezes a gente fala, mas eu tô começando agora, queima o meu coração algo, faça. Né? Pede capacidade do Senhor, vai pedindo graça. Claro que no começo vai ficando meio imperfeito, né? Sim. Perfeito somente a Cristo, né? E aí a gente vai amadurecendo e vai tendo a perfeição. Então, faça aquilo que o Senhor colocou no teu coração. Muitas vezes você chegou, quando a gente vem para Jesus, a gente vem com uma sede muito grande, querendo fazer muito para o Senhor. E aí aproveita essa oportunidade e faça. Coloca a mão na massa. Vai trabalhar para o reino, que Deus tem coisas grandes para a tua vida. Aquele que opera na obra do Senhor nunca fica com os teus planos frustrados, nunca fica com os teus planos ali, muitas vezes, sem ser respondido. O Senhor direciona todas as coisas. Glória a Deus. Val, eu quero já começar e aproveitar aqui a oportunidade, né? Pastor Jairo e a irmã Elizabeth aí nos cedeu a igreja para nós estarmos aqui gravando hoje. E eu queria que você começasse, né, nos contar como que o Senhor te alcançou, como que você conheceu Jesus, né? Porque você servia a Deus, né? Mas dentro de um entendimento, como que as escamas dos olhos começaram a cair. Olha, Dai, eu sou nascida numa família católica, né? De outra religião. E isso tudo, assim, dificultou muito a minha chegada até aqui. Porque eu desde pequena, né? Desde pequena, eu sempre gostei de ouvir falar de Deus. Sempre gostei. Aos 9 anos, eu era muito envolvida com as coisas da igreja. Eu era uma criança com 9 anos. Mas eu era muito envolvida. Assim, a gente morava num sítio e assim, eu era como se fosse uma coroinha, assim, sim, sabe? Então, não tinha isso lá naquele tempo, lá, né, naquele lugar, é muito simples e tal, não tinha. Mas eu era assim como se fosse, então, assim, eu fazia as leituras, eu gostava muito de estar envolvida. Então, assim, como a família era de lá, então, assim, era o que eu conhecia, era o que eu tinha acesso. É o que eu tinha acesso. Mas, assim, eu já era muito voltada para o lado espiritual, sempre fui, então sempre gostei. Eu gostava de orar, eu gostava, assim, sabe, assim, de ver uma pessoa doente, orar, pedir cura para aquela pessoa, sabe, buscar uma cura para aquela pessoa. E até hoje... Já ardia no teu coração, né? Então, assim, isso até hoje, né, eu cuido de pessoas, quando vem uma pessoa doente, eu quero já levar no médico para cuidar e eu quero ficar cuidando. Glória a Deus. Então, já está em mim, né, da minha natureza. Então, assim, isso era usado dessa forma, né, eu creio assim. Então foi muito difícil para mim chegar, né? Porque eu não tinha o acesso, eu não tinha pessoas, né, cristãs por perto para me orientar. Quando eu consegui ter alguém cristão, era pouco tempo, não dava tempo, né, de eu integrar, assim, de eu ter aquele acesso de entrar. Então, assim, eu ia fazer uma visita ali, porque era parentes e tal, e não consegui. E quando eu cresci, que aí eu pude buscar, né, pelas minhas pernas,
eu fui buscar aquilo que eu conhecia. Então, eu continuei envolvida com o que eu conhecia. Então, é o que costumo se dizer, a tradição. É que é a tradição de família, né? Então, era o que eu tinha o acesso, era aquilo ali que eu buscava. Mas eu creio que em todo o tempo Deus trabalhava na minha vida. Em todo o tempo Deus cuidou, Deus zelou, mesmo eu tomando as minhas decisões, porque eu fazia o uso do meu livre-arbítrio, né? Mas eu creio assim, que em todo tempo Deus cuidava e tentava me direcionar. Mas todas as vezes eu não ouvia, né, o que Deus estava querendo me direcionar. Porque Ele me direcionava exatamente para cá. Todo o tempo. Mas eu não conseguia ouvir. Entender, não né? tinha essa maturidade espiritual para entender e ouvir o que Deus estava falando. Sim. E quando eu cresci, casei, né, e constituí a minha família, tive meus filhos, sempre envolvida. Mas aí a minha família foi se convertendo, né? Ou nós somos 5 irmãos e a minha mãe. E eu fui a penúltima a se converter, né? Depois de mim teve a minha irmã. Uma família escolhida mesmo. Foi se convertendo assim. E no nosso meio, assim, mulheres que oram, mulheres que buscam, mulheres de visão, né? Tem na minha família, tem pastores, né? Que foi meu irmão que faleceu, né, há pouco tempo, que pastoreava a igreja. Então, assim, Deus foi, né, trazendo. Ele foi trazendo. Precisou pegar ali um fiozinho, e aí ele conseguiu ir acessando a gente e a gente conseguiu alcançar aí a conversão. E a minha conversão, ela foi, assim, eu falo assim, ela foi doída para mim. Para mim, abrir meus olhos doeu. Eu acho que eu nasci de novo, literalmente. Literalmente. Eu tive uma dor de parto ali, porque doeu em mim. Porque eu precisei sofrer para abrir meus olhos. Porque do jeito que eu estava vivendo, eu entendia que não estava bom. Eu fazia de tudo que podia. Porque eu falo assim, eu sempre dou meu 100%. Às vezes meu 100% pode não ser o suficiente. Né? Mas é o meu 100%, né? Eu dou aquilo que tem, né? Que de mim nada tem, né? De mim nada tem. Mas tudo é feito com muito zelo. Sim, mas aquilo que eu posso fazer, eu faço o que posso. E inteirada, eu estava integrada ali na religião, eu estava muito integrada. E eu sentia que não estava bom. Assim, às vezes a pessoa fala assim, você tinha influência de um, de outro. Não, é o meu olhar mesmo, que eu olhava e via que não estava bom para mim. Eu sentia que não estava bom para mim. Mas mesmo assim eu ficava. Eu sentia que não estava bom, mas mesmo assim eu ficava. E há 6 anos, né? Há 6 anos atrás, eu estava muito integrada, assim mesmo, bem a fundo estava. Eu estava bem a fundo. Bem ativa muito ativa. Na católica, né? Assim, muito, na denominação muito, maior que a gente fala. Assim. Muito ativa eu estava. E foi quando Deus estampou meus olhos através da palavra. Porque a gente ouvia falar, mas a gente buscava pouco ali na palavra, né? Porque fala assim, mas você lê a Bíblia? Eu leio, mas às vezes não foi você que leu, não foi você que ajoelhou, orou e perguntou para Deus. O que fez a diferença na minha vida foi perguntar para Deus. Sim. Porque eu estava lá, eu participava de várias atividades da igreja, e assim, eram muitas atividades, às vezes, assim, bem puxadas espiritualmente, né? Porque a sua espiritualidade reflete o teu corpo. E aquilo estava me fazendo sofrer já. Porque estava sendo muita carga, assim, era muita responsabilidade, e aquilo foi me levando à razão, chamar a minha razão, falar, tá certo isso que você está fazendo, você está perdendo a sua identidade. Né? Eu já não me chamava mais Val, né? Não era mais Valdirene, era mãezinha, era o nome que já tá, né? Eu já estava assim... porque assim, até onde, né, eu ouvi... Sim. Você representava na igreja maior, né, no retiro, né? Você estava ali como representando Aparecida, né? Sim. E aí, e isso eu falo porque eu também fui extremamente idólatra, extremamente, né, adoradora de Cida, né, que eu falo, de Cidinha. E aí acontece que a gente vai se envolvendo e é como a gente aprendeu, e é como foi ensinado. Então, assim, minha avó adorava, minha mãe adorava, eu, né, adoro também. Então, para sair dessa situação é muito difícil, que é como se a gente descobrisse que aquela que é mãe não é mais a tua mãe, né? Então começa, que verdade que eu tô vivendo, né? Aonde eu tô?
E aí, quando você se caracterizava, né, as pessoas acabavam não vivendo tanto forte que te encontrava e te chamava de mãe, né, achando que você seria propriamente Nossa Senhora. Sim. Então, aí, isso me levou a pensar, né? Aí eu fui orar. Porque eu já estava muito a fundo nisso, né? E eu entendo assim, que quanto mais você desce, mais difícil para você subir. É bem mais difícil. Porque Deus está com você quando você desce. Glória a Deus. Porque Ele vai permitindo que você desce. Né? Ele está ali com você, mas você está usando seu livre-arbítrio. Ele está falando, você não está ouvindo, você vai descendo. E para subir aí, Ele te ajuda a subir. Mas você tem que subir com as suas pernas também. Então, assim, eu falo que agora eu tô saindo, né? É um processo lento, né? Um pouco demorado, mas assim, mas a gente vê cada dia mais a gente tá saindo, tá se livrando, se libertando. E graças a Deus por isso. Eu sou muito grata a Deus. Mas assim, mas o processo mesmo da conversão, ela durou assim o meu processo de entender o que Deus queria falar comigo, levou 8 meses. 8 meses. Foi 8 meses. Bastante até. Foi. Porque eu estava no meio da mata, né? Que tem um trabalho na igreja, que é no meio da mata. Mata fechada. Então, eu estava no meio dessa mata, eu e meu esposo. Então, assim, tinha um pessoal aqui, no meio da mata, e nós estávamos, assim, no meio do caminho, que a gente precisava ficar ali esperando, né? Eles partilhar lá. E naquele lugar onde nós estávamos orando. Eu e meu esposo, nós estávamos orando. Então, assim, nós estávamos ali em pé, encostados na árvore, nós dois orando. E eu escutei nitidamente uma voz no meio da mata falando para mim assim: aqui não é o seu lugar. Meu Deus. Aqui não é o seu lugar. E eu falei: o que você falou? Falei com meu esposo: o que você falou? Ele falou: eu não falei nada. Eu falei: você não falou para mim nada? Ele falou: não falei nada. E eu continuei orando. Aí daqui a pouco a voz falou assim: aqui não é o seu lugar. Aí eu fiquei, né, na hora eu fiquei confusa. Na hora ali eu fiquei confusa, né? Porque é muitas emoções que você vive naquele momento, né? Eu vim para casa, terminou tudo lá, a gente fez o trabalho que a gente precisava fazer. Cheguei em casa, falei: não, pai, eu preciso ouvir o senhor falar. Eu quero ouvir a tua voz. Se é o senhor que está tentando falar comigo, eu quero ouvir a tua voz. A partir dali, eu entreguei os cargos que eu tinha. E assim, eu me isolei da minha família, porque a minha família era toda, né? Maior. A minha família era toda crente, da minha parte era toda crente. Já estava crente, já? Já. Aí eu isolei deles também, porque eu falei: eu quero ouvir a voz de Deus. Sim, não quero ouvir a opinião e tudo. Eu queria só de Deus mesmo, eu não queria que Deus falasse literalmente comigo, assim, tá? Então eu fui orar e jejuar. E me afastei de tudo. Tentaram me fazer visita, tentaram conversar comigo, fazer eu voltar, o porquê que estava acontecendo, e eu neutra. Eu falava: não, eu quero um tempo, eu quero um tempo para mim. E assim eu fiquei, não comentei nada com ninguém, não comentei com meu esposo, e fui orar e esperar a resposta de Deus. E quando eu abri a minha Bíblia, né, eu falo assim, é de Gênesis a Apocalipse, eu abria no mesmo assunto. Mudava, né, ali a passagem, mas a palavra era a mesma, né? O sentido era o mesmo. A idolatria, era a adoração à imagem, era o produzir a imagem, né, o confeccionar ali, o fazer a imagem, né, até isso. Eu passei por isso, igual. Eu falava: Senhor, se é verdade o que foi falado, né? Porque ficava queimando aquela palavra muitas vezes. Eu falava: Senhor, fala comigo, dobrava meu joelho, fala comigo, Senhor. Eu abria a Bíblia igual eles falam assim, que não é revistinha de Avon, mas eu abria desse jeito, assim. Fala comigo, Jesus. E aí eu falava, caía a idolatria, caía na imagem escultura que o Senhor abomina. Meu Deus, e aquilo ia caindo, e eu chorava. E eu falava: Jesus, eu não consigo, né? Eu não consigo. E aquela dor, era uma dor, tipo, literalmente, de crer que você é filha de alguém e descobrir que você era adotada, como se fosse isso. Não pertenço a esse mundo, eu não pertenço a essa... E agora? Eu tô desamparada, perdi tudo, né? Até a minha crença, até aquilo que eu cria não é mais. Então, assim, eu sei e te entendo que o processo é muito doloroso. É dolorido. Olhando assim, parece, é uma coisa tão simples, né? É só decidir, pronto. Não, tem um sentimento ali, né? Tem o costume, tem uma tradição, aí tem a família, né, de um lado, tem amigos de outro, e assim, tem a igreja, né, que todo mundo te conhece, e você fala: meu Deus, eu não posso fazer isso, né?
Mas quando o meu olhar voltou para Deus e eu entendi que o importante era fazer a vontade de Deus acima de qualquer coisa, isso está na palavra, né? E quando eu entendi isso, ficou mais fácil. Ficou mais fácil que eu falei, pai, eu não tenho que agradar as pessoas, eu tenho que agradar a ti, né? Então aí... E como foi você vir para Assembleia, né? Vamos falar assim, como você chegou na Assembleia? Porque não no sentido de denominação, porque não é isso que nós, né? Não é o reino, é um só. Deus é um só, há um batismo só, né? Há só um Senhor. Mas por que eu falo assim, a denominação um pouco mais rígida, né? É uma denominação um pouco mais exigente em algumas áreas. E dentro da tua conversão, por que você parou aqui? Então, e nesse processo aí de orar, de buscar a palavra, você falando aí de abrir a Bíblia, a gente tinha esse costume, né? De pegar a Bíblia, eu quero que Deus fale comigo, abrir aqui assim, né? E querer que Deus fale dessa forma, né? E não é, né? Hoje a gente sabe que tem uma palavra para toda situação, tem uma palavra do Senhor para nos orientar. Mas a gente precisa estudar e saber que palavra, né, que o Senhor tem para mim, está lá em tal lugar, se é leite e fortalece. E aí eu fui orando, fui jejuando e fui oferecendo para Deus ali um sacrifício para que Deus, né, me desse uma resposta. E aí eu vim fazer uma visita. Aqui. E aí eu vim, sentei no banco ali, né, na segunda-feira. Belo lugar, Agora que eu mudei, que agora eu sento aqui no meio, mas eu sentava ali sempre, né? Até o ano passado eu sentava ali. E aí eu sentei bem no meio ali, né? Eu falei, não vou nem na frente, né? E nem no fundo, porque normalmente os mais visados, eu na frente chamado primeiro. E o do fundo, aquele que tá lá. Eu vou sentar no meio aqui, que aí eu fico mais neutra. Aí ninguém vai me ver nesse lugar. Quietinho aqui. Sentei ali, fiquei bem quietinho. Né, até porque a gente não entendia muito, né, como que é o agir, né, da igreja, como que é. Costume, né? Porque a gente tá acostumado, tipo, agora levanta, senta, levanta, senta, né? Tem isso, né? Aqui é muito, repetir alguma natural. coisa, né? Que isso é muito natural, né? E aí eu fiquei sentadinha ali, e naquele dia o pastor tava pregando, o pastor Zé Roberto tava pregando. E eu sentei e fiquei, e vim com esse propósito. Falei, pai, fala comigo, né? Fala comigo. Porque eu não tava indo em igreja nenhuma. Eu tava só em casa orando. Então, assim, eu vim e queria uma resposta de Deus. E assim, na hora que ele começou a pregar, no meio da palavra, todo mundo sumiu daqui de dentro da igreja, ficou só a luz, né? Só a claridade. E aí desceu, porque a gente sabe que aqui nunca teve cortina, né? Aí desceu uma cortina. Essa cortina vermelha desceu. Meu Deus. E ele pregando aqui. Aí a cortina desceu, ele pregando. E na hora que abriu, não tinha mais ninguém. Tava aquela cortina, ela foi abrindo, igual cinema. Abriu uma para lá, outra para cá. E aí eu ouvi a voz de Deus. Ele falou assim, essa é a igreja de Moisés. Meu Deus. Pode chegar a arrepiar. Aí eu fui para casa. Aí eu saí assim, falei, pai, eu ouvi a voz de Deus. Eu ouvi tua voz, e fui para casa. E fui ali já com aquele, né, com aquele desejo, alegria, né? Assim. E eu falei, não, agora eu preciso me decidir. Né? Eu preciso me decidir. E esse tempo de afastamento para mim foi muito importante. Hoje eu entendo por que Jesus se afastava para o monte muitas vezes para orar, para buscar, né? Silenciar todas as vozes. Sim, a gente precisa realmente silenciar. Hoje a gente tem a oportunidade de vir, né, de vir para a igreja, de entrar no quarto, né, e fazer isso. Então isso foi muito importante para mim. Me retirar e fazer o questionamento. Porque enquanto você não questiona, você está conformado do jeito que está, não tem mudança. Se eu tivesse continuado do mesmo jeito que eu estava do mesmo jeito, adorando, pecando. Deus estava, né, me vendo com outros olhos, porque se é abominável para Deus, Deus estava me abominando também, meu comportamento. Então, a partir do momento que eu questionei, pai, eu estou fazendo certo? Eu estou no lugar certo, estou fazendo o que é certo. Aí Deus teve abertura para falar para mim, não, filha, você não está fazendo. Porque enquanto eu estava acreditando que estava certo e eu estava na minha certeza, Deus estava deixando, porque eu estava usando meu livre-arbítrio para fazer o que eu queria. Glória a Deus. Mas a partir do momento que eu questionei, perguntei para ele me respondeu, porque eu tive o acesso com ele. Eu não fui intermediar com ninguém. Eu fui com Deus. Falei, pai, tá certo. E aí ele veio e falou para mim, não, esse lugar aqui não é teu não, você não foi escolhida para cá. E aí eu voltei para casa naquele dia, daqui da igreja,
E aquele desejo, né, foi crescendo dentro de mim. Meu Deus. E aí eu voltei no outro dia. Aí eu falei, pai, se ele fazer o apelo, eu vou aceitar. Eita, Jeová cheiroso, aleluia. Aí naquele dia, ele não fez o apelo. Aí eu voltei pra casa e falei, ai, meio frustrada. Ele não fez o apelo, meu Deus, e agora? O que eu faço? Vou. Assim, né? E assim, o inimigo querendo plantar uma dúvida no meu coração. Né? Mas eu continuei orando. E aí minha mãe veio para minha casa, que ela sempre vinha, né? Ficava uns dias e eu levava ela de volta. Aí ela veio para minha casa. Aí quando eu voltei para levar ela, aí eu fui pronta para ir pro culto. Não falei para ninguém que eu ia pro culto, mas eu já fui pronta para ir. Aí chegamos lá, meu irmão tem falado, tá, neguinha, vamos no culto comigo? Vamos no culto com nós? Vamos congregar com a gente hoje? Aí às vezes tinha vezes que eu ia, de vez falava, tá, neguinha, pode ir, eu vou ficar aqui fazendo janta. Aí naquele dia, ele falou assim, neguinha, vamos no culto? Eu falei, vamos. Ele já se alegrou. Aí naquele dia, a Marinês Sualdini estava pregando. Ele falou assim, a mulher que vem pregar, a irmã que vem pregar, é uma benção. Você vai gostar. Eu falei, não, eu vou. Indiferente, né? Eu já estava decidida, né? E ele, né, tentando convencer ainda. Mas eu já estava decidida. Aí a hora que eu sentei, né? Ali os louvores já foi falando comigo desde o princípio. E na hora da palavra, a palavra tocou meu coração. Deus firmou ali no meu coração. Aleluia. Aquilo que eu já sentia. E na hora que ela fez o apelo para mim, glória a Deus, ela foi falando, você está assim, você está desse jeito. Meu Deus, na hora que ela falou que eu estava no quarto, que eu clamava a Deus, porque eu estava sozinha naquele quarto. Meu esposo não soube desse processo que eu vivia, porque eu não quis confundir e colocar, de certa forma, essa carga sobre ele. Porque para mim estava sendo difícil, eu que já estava integrada ali, ele só me acompanhava. Então, para ele ia ser muito mais difícil, né? E podia até me atrapalhar eu decidir. Porque ele não ia saber decidir por mim, porque uma coisa estava dentro de mim, não estava dentro dele. Mesmo que a gente seja uma só carne, esse coração era meu. Era seu, o coração era seu. Era meu. Então, assim, aí ela começou a falar o que eu estava vivendo. E era só eu e Deus que sabia. Tem um louvor que fala assim, é só eu e Deus. Aquele louvor, ele fala muito comigo, porque literalmente eu vivi um processo somente eu e Deus. Glória a Deus. Somente eu e Deus no deserto. Porque eu tive que ir pro deserto, né? Ir lá pra sequidão, né? Afastar de tudo e ficar ali. E ela começou a falar o que eu estava vivendo na minha casa, no meu quarto. Que Deus de revelação. E que Deus, né? Deus ali falou para mim, falou, filha, eu tô vendo, eu tô sabendo, eu tô acompanhando todo o processo que você tá vivendo, eu tô junto. E aí ela fez o apelo, eu aceitei e foi tremendo, porque né, até hoje, né, as pessoas falam, nossa, a sua conversão foi assim um presente de Deus pro teu irmão. Porque a gente era só nós dois, né? Assim, filhos de pai e mãe é só nós dois. Então, assim, e ele orava muito por mim, eu sei. Aleluia. Então, assim... E você aceitou no dia que ele ainda, né, te convidou, né? Isso. Deus fez tudo, alegrou o coração dele. Claro que se você tivesse aceitado naquele dia, que a pessoa tivesse feito o apelo naquele dia, também ia ter alegrado. Mas o presente do Senhor é melhor, né? É maior, né? Deus faz melhor ainda. A cereja estava vindo, né? E glória, ele fez algo em mim, e fez algo nele, e fez algo na igreja dele. Então, assim, né? Eu entendo, assim, que foi esse trabalhar de Deus. Foi lindo. Foi muito lindo. Foi muito lindo. E de lá para cá, cada dia mais, né, eu entendo que Deus, ele permitiu, né, que eu vivesse tudo aquilo, porque às vezes se eu não tivesse vivido tudo aquilo que eu vivi, hoje eu não teria uma palavra com aquela firmeza, aquela certeza para falar para outra pessoa, porque eu não tive lá. Né? Porque quando você está lá, você vê com outros olhos aquilo que a pessoa vive lá. Então você consegue alcançar. Por isso que nós não podemos julgar, né? Não. Porque é a verdade que a pessoa vive, não tem. É aquilo que ela acredita, né? Piamente. Só o Senhor mesmo, conforme diz a palavra, né? Que é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. E o Espírito Santo começou já a ministrar na tua vida e trazer, né? Tirando as escamas dói, o processo é lento. Né? O meu foi um pouquinho mais rápido. Não sei se
mesmo que tendo, né, a parte da libertação ali, mas ainda foi mais rápido do que o teu. Mas no sentido porque eu sou muito intensa. Eu sou 8 ou 80. Eu sou, né, e todo mundo fala isso. Até eu creio que isso é uma qualidade, né? Então, assim, dentro do contexto, eu ouvi muito da minha mãe, assim, porque você entra de cabeça em tudo. Então, eu entrava desde cabeça em tudo, desde da parte do Senhor, que para a glória de Deus agora é na parte do Senhor, mas até no outro lado. Então, assim, tudo era muito radical, tudo era muito, né? Eu era muito intensa em todas as coisas. A intensidade é uma característica minha. Mas para honra e glória do nome do Senhor, ele alcançou, ele, né, a mão misericordiosa do Senhor nos resgatou, né? E hoje nós estamos aqui para falar do amor de Deus, para falar de quanto ele é bom, o quanto ele nos ama, né? O quanto ele está ali no nosso secreto, igual você falou, você foi para o teu secreto, ainda que sem entendimento, entre aspas, mas ainda você já sabia o que era um jejum, já sabia o que era, né, uma oração, buscar o Senhor. Eu já não sabia nem o que era o jejum. Então, ainda que frequentando, sentindo, né? Porque é um sentir diferente, né? É uma presença diferente, é um sentir diferente. Mas nós sentíamos algo, né? E aqui não, aqui a gente sente o cheiro de Jeová. Eu falo que sente o cheiro. Jeová é tão vivo, tão cheiroso, assim, que você sente o cheiro, você sente a presença, você sente o toque, né? E como é tremendo, assim. É tremendo. O agir de Deus é lindo, né? E hoje, assim, quando a gente conversa com Deus, porque a gente não conversava, né, com Deus. Nessa conversa, a oração é conversar com Deus. A gente rezava, né? Então, assim, era muita coisa repetida, não tinha assim, um fundamento. Não tinha um fundamento. Que você falava... Era automático, né? E às vezes você nem prestava atenção que você estava falando. O automático da gente. E agora não, agora a gente vai lá, a gente abre o coração literalmente para Deus e Deus já vem com a resposta. Exato. Às vezes você ajoelha, fala com Deus, quando você levanta, já levanta com aquela resposta na mão. Verdade. Porque Deus, ele ouve o que você fala, né? Mas você precisa falar do seu coração. Tudo isso aí a gente foi aprendendo, né? Porque a gente achava que sabia. Eu achava que eu era livre. Glória a Deus. Livre agora, né? Eu achava que eu era livre. Eu sou livre. Né? A gente fala que não tem que libertar, eu sou livre. Não era livre. Eu não era livre. Hoje eu sei o que é uma liberdade. Glória a Deus. Né? É uma liberdade de eu buscar o Senhor aonde eu estiver, eu falar com Ele. Eu não precisar de um lugar específico. Eu posso, né? Às vezes eu preciso ir pro meu quarto. Às vezes você está lavando a louça né? Você está falando com o Senhor está recebendo a tua oração. Ele está ouvindo e está falando comigo. É assim, é uma liberdade totalmente diferente. Eu falo, eu era presa, cativa. Eu era presa, cativa. Eu sei, a gente fica muito nos endógenos também da religiosidade, né? E hoje nós temos que cuidar para não virar isso também, né? Dentro da nossa própria denominação, que tem todo, né? E tem muita gente que está no automático, que já vem, né? Há anos entra e sai do mesmo jeito. E eu sempre venho para o culto e eu falo, Senhor, hoje eu quero sentir a tua presença, hoje eu quero te adorar, eu quero sentir que o Senhor está recebendo a minha adoração, já tá, né? Já é o suficiente. Porque parece que tem dias que o céu é mais cerrado, que é mais pesado, parece que não está subindo com um cheiro suave as nossas, né, os nossos sacrifícios, a nossa adoração. Mas o Senhor abre, vem ali, né, com a mansidão dele, com tudo vai sublime, vai vindo a glória e nós vamos sentindo aquela presença, né? Dele. Meu Deus, é tremendo. É tremendo. Deus é fiel, é tremendo. Assim, a gente que está aqui vivendo esse momento, sentindo, né, tudo que a gente sente, a gente queria que todos sentissem. Mas como é difícil acessar, né, ali a mente que está cauterizada, o coração que está endurecido, e tá crendo que aquela é a realidade, a verdade, e não se questiona se realmente é. Infelizmente, né? Nós queremos todos entrando no barco na mesma hora, né? Vamos todo mundo junto. Vem, aqui é bom, né? E a pessoa fala aí, não quero não. E às vezes, né, a pessoa às vezes não, né? A pessoa sempre perde a oportunidade. Às vezes de vir mais cedo, né? De viver menos o processo, né? De doloroso que né? Quanto mais o mundo você vive, né? Mais difícil depois do processo.
Mas Deus é muito bom, Deus é muito Deus fiel. é maravilhoso, Deus é tremendo. Eu quero saber, Valdo, uma experiência que você teve no decorrer da tua caminhada, né? 5 anos. 5 anos, né? Com certeza teve cura, com certeza teve libertação, com certeza teve salvação, né? Na tua casa, né? Porque eu e a minha casa servimos ao Senhor. Então, assim, eu creio que maravilhas fez o Senhor, mas qual foi, assim, aquela que te alegra até hoje, assim, de testemunhar, de trazer para nós? Eu tenho vários testemunhos, né? Tem a do meu filho, meu esposo, né? Meu esposo ainda não se converteu ainda, ele está nesse processo de conversão, né? Mas assim... Mas frequenta, vem. Mas ele vem e assim, ele participa das orações, a gente ora em casa, ele está sempre orando, ele está sempre buscando. E assim, ele só precisa... um gesto, ele só precisa do gesto, mas assim, esse processo nele já é assim, bem real, visível, né? Bem real. Porque ele busca. E o coração dele, assim, eu falo assim, eu acho que ele tem medo, um pouco de medo, eu acho. Acho que quem não tem, né? Um pouco de medo, mas assim, ele entende que é o certo, ele entende que é a decisão certa a se tomar. E às vezes eu pego ele defendendo, mas ainda assim, ele não decidiu ainda tomar uma decisão, né? E na verdade, de vir a público, né? Que a gente fala, né? A confissão em público, porque ele frequenta, ele ouve, ele ora, mas ainda não confessou e não decidiu a descer as águas, né? Que é a decisão dali quando a gente confessa, né? Aquele que confessar e for batizado, né? Será salvo. Mas queremos que a salvação ela alcança até, né, pelo ladrão da cruz, nós sabemos ali que ele não foi batizado e foi salvo porque ele aceitou Jesus no último momento. Sim. Mas há tempo para todas as coisas. Há tempo para todas as coisas, né? Tem o meu filho, né, que eu falo, se ele não tivesse na igreja, ia ser difícil lidar, né? Porque ele tem um laudo de autismo, né? Mas olhando não parece. Porque acima dele tem um Deus Todo-Poderoso. E eu creio na cura completa dele, em nome de Jesus. Porque Deus já começou a obra na vida dele. E ele está servindo, né? E ele está servindo, na mídia, separado, né? Foi separado. Eita, glória. Para o operador já está trabalhando com ele. Separado já, então assim... Glória a Deus. É tremendo. E o trabalhar de Deus na vida dele é muito maravilhoso. Glória a Deus. É muito maravilhoso. Na minha casa, muitas pessoas vão, pedem oração, as irmãs vão me visitar, a gente ora, e às vezes ele está lá, né, na casa, mas ele não está junto com a gente. E a hora que a gente começa a orar, quando a gente abre os olhos, ele está ali. Ele está ali perto da roda, ali, que a gente faz ele está ali junto, ali, que ele vai lá orar junto. E assim, eu vejo o agir de Deus na vida dele, como que é tremendo. Tem sede, né? Ele tem sede. Sede e ele tem temor. Ele tem temor. Qualquer coisinha que ele sente, ele já fala, mãe, será que eu tô digno de tomar a ceia? A hora que ele fala assim pra mim, eu falo, meu Deus, né? Temor. Com 14 anos, com esse entendimento, com esse temor a Deus. Eu falei, às vezes, né, uma pessoa assim, já de mais velha, né, às vezes não tem esse temor, né? Glória e ele tem esse temor. Aí eu falo que se você tá sentindo, né? Se você tá sentindo assim, você vai conversar com Deus, abre seu coração para ele, e se for preciso, peça perdão, né? Isso conserta. Ensina o menino, né? Tem caminho que deve andar. Então, assim, é tremendo. E os cuidados que Deus tem sobre a vida dele. Glória a Deus. Há um mês atrás, roubaram a bicicleta dele, lá na minha casa. Eu estava acordada. E eu vi quando o rapaz desceu e vi quando ele subiu. Ele subiu e depois desceu. Ele subiu, demorou alguns minutos, ele voltou, olhou para mim. Eu estava sentada dentro de casa, ele olhou para mim. Não sei se ele me viu, né? Porque não sei se consegue me ver, mas eu vi ele. Havia pessoa passando, não sei quem era, mas vi passando. E ali eu fiquei sentada, meu esposo deitado do lado do sofá. Aí de repente o Espírito Santo falou assim, e a bicicleta? Ela estava na frente, né? Meu esposo tinha guardado. Quando perguntei pro meu esposo, cadê a bicicleta do Vitor? Aí ele falou assim, eu coloquei lá na frente. Aí ele já levantou rápido. Quando eu pergunto as coisas, ele já liga, né? A antena já saiu rápido assim e foi lá.
Ele falou, não tá lá a bicicleta dele. Levaram a bicicleta dele. Meu esposo ficou bem agoniado, estava procurando na rua e eu fui pro joelho. Falei para Deus, falei, pai, se for para livrar meu filho de alguma coisa pior, que não acha não. Uhum. Mas se não for, devolve a bicicleta pro meu filho, né? Porque ele vai para a escola, ele vai para curso, ele vai para os ensaios da igreja. E ele usa, né, bastante a bicicleta. Mas se for para livramento, não deixa achar não, pai. E fomos dormir. No outro dia de manhã, meu esposo foi no vizinho, né, assim, na outra rua, que é amigo dele, para perguntar se ele tinha visto alguma coisa, né? Porque ele sempre fica ali pro lado de fora, ali conversando, né? Uma família. Mais tarde. E aí ele foi perguntar. E na hora que ele chegou, esse colega dele estava dentro da casa, a esposa falou que ele estava, né, não sei o que ele estava fazendo, mas logo ele viu. Ele ficou sentado ali na frente esperando. Aí chegou um rapaz de carro. E esse rapaz de carro chegou também procurando o amigo do meu esposo. Uhum. Aí quando esse amigo saiu de dentro da casa, o rapaz do carro perguntou para ele, você não conhece quem tem uma bicicleta, sabe quem é o dono de uma bicicleta azul? Aí meu esposo falou assim, é do meu filho. Uhum. Nem sabia que estava, é do meu filho. E aí ele falou assim, eu sei onde ela tá. Meu Deus. E ela foi parar num lugar que a pessoa receptou ela, né? Uhum. E a pessoa não dormiu de noite. A mulher tá Deus. desesperada atrás do dono dessa bicicleta. Aleluia. E ali eu senti que o Espírito Santo incomodou ela aquela noite. Aleluia. Porque ela, né, são pessoas que já estão acostumadas a fazer isso, né? Isso aí não ia ser uma coisa que ia afetar o Deus sono dela. Deus, mas Deus é tremendo, Deus é poderoso e Deus é fiel. Né? E Deus responde as nossas orações. Quando fala, pode dormir tranquilo, entrega para o Senhor e dorme realmente tranquilo. Porque ali ele entrou com providência e falou com ela, né? E tocou nela ali, comoveu o coração dela. E ela foi atrás, ela mandou procurar o dono. Aleluia. Olha, e ele falou assim, se eu não conseguir achar, ela vai postar nas redes sociais para ver se encontra, né? E aí meu esposo foi lá, buscou a bicicleta. Glória a Deus. E meu esposo devolveu para ela o dinheiro que ela tinha pago. Uhum. E quando foi à tarde, o rapaz que pegou a bicicleta chegou em casa. Aí na hora que ele chegou em casa, aí foi mais forte ainda, porque a hora que ele chegou pálido. Ele chegou e falou, vim pedir perdão para vocês por ter pegado a bicicleta do filho de vocês. Ele falou desse jeito. Aí ele falou assim, eu não sei o que eu faço, né, para pedir perdão para vocês. Aí ele devolveu o dinheiro, né, o meu esposo ter deixado lá na mulher, e devolveu o dinheiro para ele. E ele falou assim, eu preciso de ajuda. Eu preciso de ajuda porque olha o que eu estou fazendo, né, olha o que eu estou fazendo. Aí eu fui conversar com ele, fui oferecer Jesus para ele, né. E falei para ele assim que é Jesus que cura, Jesus que salva, Jesus que liberta. E convidei ele para vir na igreja. Até então ele ainda não veio, mas eu creio que ele virá. Esse dia ele passou por mim, ele cumprimentou, e eu cumprimentei ele e fiquei quieta. Aí ele parou, ele falou, olha, eu não esqueci não, o compromisso que eu fiz, eu vou na igreja. Em nome de Jesus. Eu falei, em nome de Jesus, você vai. Que toda muralha, né, que esteja impedindo ele, caia por terra em nome de Jesus. Todos os grilhões que prendem ele, vai ser solto em nome de Jesus, pelo poder e pela graça do Pai. E você vai testemunhar ainda nesse canal que esse menino aceitou Jesus. Aleluia. Em nome de porque às vezes Deus ele nos permite viver certo processo, certo acontecimento, para que ele tenha acesso a chegar naquela pessoa. E a forma que a gente lida com a situação é muito importante. Glória a Deus. Porque se nesse momento você não fala do Senhor, não fala do amor de Deus, e você não leva esse assunto, né, e não trata dessa forma, você poderia tratar dessa forma, porque você fez isso, criticar, julgar ele. Glória a Deus. Não. Mas eu tentei olhar para ele como Jesus olharia. Glória a Deus. Uma pessoa que está precisando de ajuda. E foi o que eu consegui fazer naquela hora com a graça de Deus. E eu creio em Deus que um dia eu também ouvirei a mulher que receptou. Aleluia, essa Deus. Bicicleta. Glória a Deus. Eu ainda quero ouvir da boca dela como que ela viveu essa noite. Glória a Deus. E como que isso levou ela à libertação e à salvação. Glória a Deus. Eu creio, porque está no meu coração queimando. Glória eu não sei quem é. Eu não a conheço, não sei o nome, não sei quem é. Mas eu creio em Deus. Glória a Deus, que o Senhor conhece. Eu ouvirei com meus ouvidos ainda nessa terra, ela
testemunhando desse acontecimento e da conversão da vida dela. Jesus. Em nome de Jesus, eu creio. Glória a Deus. Então, assim, são muitas coisas que Deus tem feito na minha vida. Eu ver o trabalhar, o agir de Deus e saber que Deus é conosco. Glória a Deus. Que Deus está conosco, que Deus cuida, que Deus zela. Na luta, na dor, independente, Deus é conosco. Porque tem muitos processos que eu já vivi durante esse tempo, que se eu não tivesse em Cristo, de repente eu não suportaria. Mas como eu estou em Cristo, a minha visão é diferente. Porque eu creio e entendo que eu não sou daqui, nós não somos daqui. Nós estamos aqui apenas de passagem, nosso lugar é o céu. Então a nossa visão espiritual para as coisas precisa ser importante para que nós chegamos ao céu. Glória a Deus. Então olhar para as coisas e ver com o lado espiritual. Porque se a gente olhar com os nossos olhos humanos, muitas vezes a gente vai pecar em vez de ser salvo ou de salvar. E glória a Deus por isso, glória a Deus por essa rica oportunidade que eu creio que também ouvirei testemunhos, né? E você me avisa, a irmã tá aí, olha aí. Glória a Deus, né? Que bênção, porque glória a Deus por nosso Jesus é esse, né? Que veio para os doentes, para os cativos, né? Para os loucos, para confundir os sábios. Então, assim, nós sabemos que Jesus tem poder para alcançar os valedos, aonde ninguém vai, né? Aquele que Ele vai. Tem uma experiência, muitas vezes até sozinho, mas tem uma experiência. Quantas pessoas, eu tive já experiência sozinha na presença do Senhor. Quantas vezes o Senhor alcançou, fui batizada sozinha no meu quarto. Eita, glória. Né? Então, quantas vezes nós precisamos, assim, buscar, e o poder de Deus, ele não se limita às paredes, ele não se limita ao tempo, ele não se limita, o poder de Deus, ele só basta nós cremos e nós profetizarmos, né? Que enquanto tiver uma mão erguida profetizando que a vida, haverá vida naquele lugar, né? Haverá vida sobre os ossos secos, haverá vida, nós temos que... O pastor está aí numa semana profética, né? E ele tem falado, e levanta a tua mão e profetiza, né? Profetiza, porque não é nós que fazemos, o nosso dever é só profetizar. Meu Deus, que tremendo. Então, Val, continue a profetizar sobre essas duas vidas, sobre essa geração que é uma família, né? Tanto dela, tanto deles, são famílias que, se Deus escolher um, ele vai escolher a geração inteira. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Se Deus é. Eu sei que o tempo é corrido, né? Aí tem compromisso com a casa e tudo, e ela tirou a disponibilidade de estar aqui. Eu queria que você trouxesse algo assim que queima o teu coração para dividir. Tem também o teu canal, né? A Val é uma artesã de mão cheia. Ela também traz a palavra ali muitas vezes. Ela usa do canal dela para falar um pouquinho de Jesus, para alcançar vidas. Então, assim, traz aí o que está queimando o teu coração, compartilha conosco, né? Eu quero deixar uma palavra. Pregue! Deus. Ai, Deus. Ela é a pregadora. Sim, tremenda, que ontem foi bênção, né? Glória de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Eu não vou nem pôr meu óculos, gente. É uma palavra bem conhecida que está em João capítulo 14, versículo 6. Aleluia. Ele diz assim: disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Essa é uma palavra que ela é firme, ela é direta e ela é reta. Ela não tem curva, não tem rodeio e não tem intermediário. É essa a palavra. Então essa é uma palavra que eu sempre li, né, durante o meu processo de conversão, e creio que é uma palavra que é necessária que nós possamos meditar nela para que Deus venha agir na nossa vida. Porque muitas pessoas que hoje vivem na idolatria, ela não firma nessa palavra. E ela não entende essa palavra. Porque quando Jesus disse, porque quem disse aqui não foi Pedro, não foi João, não foi eu, não foi Adai, foi Jesus que disse. Aleluia. E quando ele diz que ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, ele está dizendo que ele é o caminho, ele a verdade e ele é a vida. Então, assim, não tem outro meio. Não adianta a vida eterna, né? Vamos assim. Para a vida eterna. Para a vida eterna, para a salvação, que é o que a gente está chegar falando a Deus. aqui, o céu, sim, a vida através de Jesus. Sim, né? não tem como chegar ao céu por outro meio.
E às vezes a gente fica tentando chegar ao céu por outros meios que seja mais fácil, menos compromissado, né? Que é mais leve, é mais, né, mais suave, mas não tem outro caminho. Às vezes a gente acha que o caminho é difícil. Ah, não, mas por Jesus é mais difícil. Vamos tentar esse, tentar aquele que vai nos levando até Jesus, tentando mais fácil. Não, é Jesus. Se achegue a Jesus. Porque no dia do juízo, quem vai te advogar é Jesus. Não vai ser Pedro, não vai ser João, não vai ser o Tiago, não vai ser mais ninguém. É Jesus que vai ser o seu advogado. Eita, Jesus, então, firma o seu pensamento nesta palavra. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E não há outro caminho. Glória a Deus. Então não pega atalho, não. Porque o atalho ele vai te levar mais longe. E para você voltar vai te dar mais trabalho. Mas se você pegar o caminho reto e direto, que é Jesus, você vai chegar mais rápido, você vai sofrer menos, vai andar menos, vai suar menos e vai ser mais tranquilo e mais suave. Porque falo por mim. Falo por mim. Então, firma aí o pensamento, pega a palavra, vai ler e pergunte para Deus. O que eu estou fazendo, Pai? Tá certo? Porque não é a nossa verdade. É Jesus que é a verdade, não é a nossa verdade, é a verdade de Cristo. Porque enquanto nós estamos nas nossas verdades, muitas vezes, glória a Deus, nós estamos no engano, achando que estamos na verdade. Glória a Deus. Que Deus venha falar ao seu coração. Você que nos ouve nessa hora, nesse dia, eu não sei como que está o seu coração, mas eu sei que o meu Deus sabe. Ele te conhece no mais profundo, sabe as suas angústias, as suas frustrações e as suas necessidades. Ele sabe o que você vive, o que você passa. Às vezes você acha que não está vivendo nada, mas está vivendo de uma forma que você crê que está certo. Mas como que Deus está vendo a forma que você está vivendo? Porque se você quer ir para o céu, você tem que perguntar para Deus se está vivendo de uma forma que te leva ao céu. Porque se você está vivendo de uma forma que Deus condena, você está tirando o seu acesso ao céu. Meu Deus. Então não permita que as adversidades, que as situações, que os costumes, que tudo isso venha te afastar da vontade de Deus. E você possa viver e a fazer a vontade do Senhor. Glória a Deus. Todo o tempo na sua vida. E que nós possamos nos encontrar no céu. Aleluia. Eu sei que muitos amigos vão assistir, muitas pessoas que eu conheço vão assistir. Muitas pessoas que me conhecem vão assistir. Que essa palavra entre no seu coração. Aleluia. Se você duvida de algo, vai para a palavra. Porque se tiver aqui na palavra, é verdade. Espírito Santo de Deus. Então vá para a palavra. Essa palavra um dia me tirou do fundo onde eu vivia, da situação que eu vivia. Da opressão. E ela vai te ajudar também. Porque essa palavra ela é para todos. Mas nem todos querem, mas ela é para todos. E a salvação também é para todos. Mas nem todos querem. Que você possa meditar na palavra do Senhor. E medita essa palavra. Jesus é o caminho, é a verdade e a vida e não há outro. Glória a Deus. Se alguém te oferecer outro, é um desvio, não vá. Vai dar mais trabalho para você voltar. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui. Deus. Aleluia. Né? Eu sei assim que já vem de longo tempo, né? Esse sentimento no coração, né? Essa vontade, esse desejo no coração. E sei também que estava no coração de Deus. Aleluia. Né? E no momento que você veio para cá essa semana, Deus falou comigo. Deus falou assim, vai ser essa semana. Eu falei, pai, essa semana. Mas o Senhor, ele não, nada acontece em nossa vida que Ele não nos avisa antes. Glória. Nada, mas nada. Tudo Ele nos avisa. O que eu aprendi nesse engatinhar meu, né? Que até aqui que eu não estou nem caminhando, engatinhando ainda. Eu entendo que Deus, Ele avisa de tudo que vai acontecer. As coisas boas, as coisas ruins, para você se preparando, para você, né, ficar alerta, ficar atenta. Muitas coisas você não vai conseguir desviar. Né? Porque tem processo que você vai precisar passar. Verdade. Mas Deus vai te alertar para você se preparar. Você se prepara porque vem uma situação que você precisa estar preparada, revestida. Né? Então aí Deus te avisa para você se preparar. E muitas coisas Ele avisa para você repreender, para você desviar, para você não cair nas situações. Porque Deus, Ele cuida. O que eu aprendi nesse processo até aqui é que Deus cuida e cuida bem, e cuida muito. Né? Ele cuida dos seus. A partir do momento que nós colocamos o nosso coração nas mãos do Senhor, a nossa vida nas mãos dele, Deus é fiel. Ele cuida. Ele cuida. E Ele tem cuidado assim, nos mínimos detalhes. Tem hora assim que Ele me surpreende de uma forma que eu falo, meu Deus,
Que tremendo. Deus, Eita, Jesus cheiroso. Porque se não fosse Deus, o que seria? Né? O que seria de mim? Glória a Deus. Naquela hora. Então, Deus Eu também, assim, glorifico a Deus pela tua vida, Val, pela tua amizade, né? Dentro do período que eu venho a Icaraíma, né? O pastor Jairo e a Beth veio para cá. A Beth, minha amiga, né? Minha mãe na fé. Eu tenho uma amizade tremenda com ela e todas as vezes que eu estive nessa igreja, eu fui abraçada não só por você, mas por muitos irmãos, mas assim, por você a gente teve uma amizade, né? Quantas vezes eu fui, sem a Beth, fui lá, eu falei, eu vou lá ver a Val, eu preciso conversar com a Val, chegar lá, muitas vezes sem resposta, né? Para algum questionamento. Sim. E glória a Deus pela tua vida, pela tua amizade, que Deus possa continuar te abençoando, glória, né? E todos os questionamentos que você falou e todas as coisas que você falou, nós cristãos também precisamos fazer esses questionamentos diariamente, né? Diariamente. Você fala, Senhor, eu estou digna de ir para o céu. Muitas vezes nós precisamos fazer essa reflexão, porque nós viramos assim, mas eu já fiz, eu já aceitei, já está tudo certo. Não, né? O reino é tomada força, nós precisamos examine-se a si mesmo, né? Buscarmos ali se nós estamos no caminho certo, se nós estamos servindo realmente Jesus, ou se nós estamos servindo uma placa, ou se nós realmente, né, não estamos ali idolatrando, muitas vezes até mesmo uma denominação, mas nós precisamos saber quem é Jesus na nossa vida, se Ele é o caminho, se eu estou levando o caminho que é a Cristo, a verdade que é Cristo, né? Quem morreu na cruz do Calvário por mim, por você, foi Jesus. Não foi Pedro, não foi Tiago, não foi João, né? Não foi Maria, foi Jesus. É Ele que morreu na cruz do Calvário e Ele que nos dá o direito de salvação. Não foi de graça. É pela graça. Aleluia. Glória a Deus. Val, para saber que é Deus que testifica na tua vida. Olha a tua caneca que eu trouxe de Cascavel. Eu não tinha falado nada para ela que nós iríamos gravar. Cheguei aqui e falei, nós vamos gravar essa semana. E ela falou, capaz, Deus já confirmou comigo. Para você ver que Deus já tinha falado comigo. Tá aí, trouxe a caneca preparada, é tua. Deus abençoe, dá carinho, meu Deus. É tua, né? E o Jesus que falou comigo, fala contigo. E aí, glória a Deus. O nome dele seja glorificado através das nossas vidas. Ai, que delícia. Ai, gente, eu amo. Que lindo. Mas, gente, obrigada, que Deus abençoe, né? Fica aí com mais nesse Prosa de Crente. Convido você para curtir, para compartilhar, para se inscrever no canal. Ajude esse canal também a crescer, a propagar a palavra do Senhor. Estamos aqui com esse intuito. Não é para eu crescer, não é para Val crescer, mas sim para o poder, né, da transformação do nosso Deus, do nosso Jesus que entrou na nossa vida. Glória a Deus. Alcance vidas e também possa resgatar vidas. Aleluia. Em nome de Jesus. Glória ajuda este canal, propaga essa palavra. Eita, propaga, glória. Senhor, né, a palavra do Senhor que tem aí nos usado como instrumento neste lugar e que nós possamos aí ser abençoados pela mão do Todo-Poderoso, né? Aleluia. Que você possa ser alcançada onde você estiver e que a paz que excede todo entendimento possa resplandecer sobre a tua casa. Eu agradeço a oportunidade mais uma vez. Eu louvo a Deus por essa rica oportunidade de estar aqui, né, gravando, falando do amor de Jesus e alcançando vidas para o nome do Senhor ser glorificado e o reino ser engrandecido em todas as áreas. Aleluia. Né? Glória a Deus. Amém? Deus abençoe e fique na paz do Senhor Jesus. Até mais. Tchau, fica com Deus.